Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui na EPC, mais uma live. A gente está trazendo um assunto muito importante. Hoje eu tenho duas convidadas especiais aqui da EPC, que é a Alessandra e a Alba, e elas vão conversar com a gente de um assunto assim bem chamativo. Eu confesso que eu estou bastante curioso para saber mais sobre isso, para saber o papel da psicanálise nesse sentido, quando a gente fala da questão alimentar. Eu sempre falo nos encontros, talvez até vocês tenham, daqui a pouco eu já deixo vocês falarem, não falo demais. Eu sempre falo nos encontros assim que eu sou da fase oral, né? Sempre tem um negócio de alimento, ou eu falo de bolo de chocolate, ou eu vou falar de pizza, ou alguma coisa assim, né? O pessoal está até acostumado com isso já. Então, hoje é um dia muito importante, assim, né? Aliás, uma noite muito importante para a gente falar desse assunto, e creio que é algo que é chamativo para muitas pessoas. Quando a gente fala do transtorno alimentar, a psicanálise e o transtorno alimentar, como é que a gente fala de um tratamento psicanalítico nesse sentido? Né? Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Vamos agradecer também à EPC, a Dani, que está acompanhando a gente, ao Fabrício. Fabrício, muito obrigado. E com essa presença hoje da Alessandra e da Alba para trazer esse conteúdo para a gente, me falem aqui, por favor, de que turmas vocês são, né? Nós temos várias turmas aqui na IPC, logo, logo nós estamos aqui começando a turma 26 já. Eu lembro quando a gente começou, né, Fabrício? Fabrício lembra disso? Lá em 2021, a primeira turma que a gente pegou, né? Então, hoje nós já estamos aí, prestes a iniciar a turma 26. Então, já passou gente pra caramba aqui, ó. Ó o pessoal respondendo aqui, ó. T21, T25, T22. A galera vem em peso para cá. Que legal encontrar vocês aqui. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, pessoal, eu vou estar aqui com duas pessoas muito importantes. São pessoas conectadas com a EPC também, e são pessoas que vêm aqui justamente para trazer informações muito chamativas no dia a dia, né? Como eu falei, eu sempre falo da fase oral, né? Que eu sou da fase oral, e eu sou mesmo, e hoje aqui eu vou estar aprendendo muita coisa. Primeiramente, a gente vai estar aqui com a Alessandra. A Alessandra, ela é psicanalista também, ela é psicopedagoga, é formada em comunicação social, tem também formação na área de desenvolvimento humano, tem pós-graduação em transtornos alimentares, psicanálise e cultura, pós-graduada em comportamento e transtorno alimentar, pós-graduada em terapia do esquema, transtornos alimentares, pós-graduanda em neuropsiconutrição, membro do IPCAC, né, Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba, graduando em Psicologia e Nutrição, mestranda em Nutrição, Obesidade, Síndrome Metabólica. Então, comecei só com o currículo da Alessandra, que vocês já estão Boa vendo noite. que é uma bagagem muito legal, né? E Boa nós vamos noite. também ter a Alba aqui com a gente também. A Alba também é especialista nessa área, ela tem formação em psicologia, graduação em filosofia, pós em psicologia positiva, formação em filosofia clínica, especialização em psicanálise e especialização em transtornos alimentares. Então, pessoal, estamos trazendo uma galera aqui que tem muito conteúdo para compartilhar. Eu vou passar para vocês, ó, primeiramente, quem quiser acompanhar aí, quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Simões. Lá no Instagram vocês vão me encontrar como psicanalista.marcossimões. Também acompanha aí a EPC, né? Escola de Psicanálise de Curitiba.com. E lá no Instagram, Escola de Psicanálise de Curitiba, vocês vão ver todas essas informações, inclusive as divulgações que a gente faz das lives que nós vamos gerar, os eventos que tem um evento com o Sandro, tem um evento com a Dani, tem várias situações que a gente traz para participação e para poder transmitir a psicanálise. E quem quiser acompanhar a Alessandra lá no Instagram, já segue a Alessandra também, se você quer conhecer mais sobre o trabalho dela, ale_mussolini.psi, e também a Alba, quem quiser conhecer a Alba, conhecer o trabalho da Alba, Alba Regina Bonotto, lá no Instagram. Certo, pessoal? Já entra lá, já curte, mas já volta para cá. Tá? Não fica lá no Instagram, não vai lá rodar news, não. Vamos falar aqui de psicanálise e transtorno alimentar, beleza? Deixa eu passar para vocês, vamos começar aqui com a Alessandra. Alessandra, por favor, fala uma boa noite para o pessoal, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, e vamos que vamos. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para falar de um tema tão especial, né? Tanto para a psicanálise quanto para mim também. Agradeço imensamente Fabrício, Marcos, a Dani, a todos os da EPC, né? A esse espaço aqui cedido para que a gente possa estar comunicando um pouco mais sobre transtornos alimentares, né? Os distúrbios alimentares aí no viés psicanalítico.
Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Alessandra. Alba, por favor. Boa noite, Marcos. Boa noite para todos os que estão presentes. Eu quero agradecer também esse convite carinhoso da IPC, essa luz que vocês estão colocando nesse tema, que para nós é muito querido e que faz parte da nossa história profissional. Eu também comecei há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, trabalhando com obesidade, que nem é considerada transtorno alimentar, mas acaba entrando no pacote porque causa, né, comorbidades associadas, e nesse período que eu comecei também atendendo bulimia, anorexia nervosa, e comecei a me interessar pelo assunto. E aí, quando encontrei a Alessandra, a gente fez um casamento perfeito ali, foi muito legal. Uma dupla boa aí, né? Fez o feijão com arroz aqui, né? Juntou o feijão com arroz. Sim. E olha que a EPC que fez esse casamento, hein? A Dani que juntou a gente. Dani, olha que legal. Obrigada, só tenho a agradecer a Dani também. E eu tive uma grande experiência com grupos, né? E nesse período que eu trabalhava com grupos, eu comecei também a receber pessoas com anorexia e com bulimia, e via que a experiência delas no grupo com os obesos não dava muito certo. E aí que começa toda uma história de supervisão e de estudo e de aprofundamento. Então, é uma alegria muito grande, é um tema importante e que está presente na vida das pessoas em algum momento da vida, como você falou do chocolate, né? Do bolo de chocolate. Às vezes o bolo de chocolate é mais do que um bolo de chocolate. Exatamente. Legal. Ó, a Dani chegou aqui, ó. A Dani tá dando boa noite aqui para vocês também. Oi, bom? Dani. Boa noite, querida. Bom, vamos lá. Ó, pessoal, aqui nessa live que a gente faz no YouTube, é uma live aberta. As pessoas podem trazer seus comentários, compartilhar suas situações, compartilhar suas ideias, trazer suas perguntas. Tragam suas perguntas, suas dúvidas. Até a Alba tocou num ponto interessante. Obesidade não se trata de um transtorno, né, Alba, que você comentou agora há pouco. Isso confesso para vocês, era uma dúvida minha. Eu não sabia disso. Eu já estou aprendendo muitas coisas aqui. Eu já vi que o bicho vai pegar hoje. Que legal, tá? Mas vamos começar com o seguinte. Então, pessoal, tragam os comentários de vocês e as perguntas que vocês têm para a gente poder fazer esse bate-papo legal aqui, que vai durar mais ou menos aí 1 hora, né? Vamos conversar, seguinte, né? Já que todos nós. A gente já teve essa deixa de que obesidade não é um transtorno alimentar. Como que a gente pode definir o que seria, então, o transtorno alimentar? Como é que a gente começa a olhar para esse transtorno e entender o que se trata? Marcos, a obesidade realmente ela não faz. Vamos falar pelo modelo biomédico, primeiramente, né? Já que a gente está falando da questão da obesidade não entrar no DSM, né? Como um transtorno alimentar. Olhar pelo modelo biomédico, a obesidade ela está presente no transtorno de compulsão alimentar, até por conta dos episódios compulsivos, né? Mas ela isoladamente não é considerada não é considerada uma doença como um transtorno alimentar, né? O que diferencia aí? Vamos começar pela questão do transtorno alimentar, pela compulsão alimentar, né? São os episódios compulsivos, né? Comer compulsivamente em determinado tempo uma quantidade enorme de alimentos, né? Ou muitas vezes comer do lixo, comer comida congelada, né? E em episódios de 1 a 2 vezes por semana em pelo menos 3 meses, né? Então aí a obesidade está presente, né, no transtorno alimentar, de compulsão alimentar, porém ela isoladamente não é considerada um transtorno alimentar. Inclusive tem até uma curiosidade, porque assim o tratamento, né, psicológico, né, em apenas obesos às vezes se torna muito mais difícil do que aqueles que apresentam um transtorno alimentar em si, né? São obesos com transtornos alimentares, né? Porque tem causas às vezes genéticas, entendeu? E às vezes muito ligado também à cultura familiar. Então, o ser gordo, ser magro, tem uma referência diferente para o obeso de que tem para o anorético. O anorético e o bulêmico, não sei
se era por aí que a Alessandra ia, mas assim, já me metendo um pouquinho. Não, mas aqui é Não, manda ver, aqui é esse bate-papo mesmo. A preocupação, uma das características é a preocupação excessiva com o aumento de peso e com a imagem corporal. Então, tanto o anorético quanto o bulêmico tem essa preocupação excessiva. Né? E o obeso é diferente, ele tem outros tipos de preocupação. Né? Ele tem preocupação com ansiedade, ele tem preocupação com o que vão pensar dele, mas não com o excesso de peso. Né? Pelo contrário, ele quer emagrecer. Então, é diferente a via. Outra característica que a Alessandra falou são os 3 meses, né, de algum desses sintomas. A menorreia, né, também é um sintoma que pode aparecer, não necessariamente, né, e às vezes o comportamento purgativo, que pode aparecer tanto na anorexia como na bulimia. Então, são coisas que vão definindo. E também os comprometimentos sociais que esse transtorno vai trazendo para essas pessoas, em relação à família, à sociedade e tudo mais. Se complementa, mas... Claro, é muito importante a gente entender esse processo, saber diferenciar esses pontos. Né? E a Dani até perguntou uma coisa aqui no chat, né? Meninas, comemos as nossas emoções? É isso que a gente... Não só comemos, devoramos. Sim, Dani, comemos. E nós temos o comer emocional, temos o comer transtornado e os episódios de compulsão alimentar, né? Às vezes fica muito misturado tudo isso, mas conforme a gente vai estudando, né, e também recebendo clinicamente esses pacientes, a gente começa a diferenciar o que é esse, inclusive o comer emocional, né, o que a Dani está perguntando, se comer as emoções. Existem 2 tipos de comer emocional, né? Existe esse comer emocional que é porque aconteceu algo, porque eu não estou conseguindo lidar com algo, né? Aí entra muitos aspectos com a relação com o outro e sempre, né? Nas questões psicanalíticas sempre, né? Em relação sempre ao outro. Mas existe também aquele que, mesmo obeso, às vezes está desnutrido, né? E aí ele não tem um sono legal, ele acorda, faz 1000 coisas durante todo o dia, não come, pula café da manhã e chega à noite, o cérebro entende ali, olha, preciso de energia. Então vou pedir uma pizza. Né? Esse é o comer emocional secundário, que às vezes corrigindo nutricionalmente essa pessoa, ela já sai muito, já melhora muito esse comer emocional. Entendi. Alba, você quer completar alguma coisa? Fica à vontade. Aqui, não, eu fiquei pensando aqui, me atravessou, né, a pergunta da Dani. Sim, a gente come as emoções às vezes, e às vezes a gente come para não sentir, né? Que acho que é uma coisa semelhante ao que ela quis dizer. E no caso da anorexia, não se come nada. É uma clínica muito do vazio, né? É o comer nada, é devorar o nada o tempo todo, né? Em uma questão de controle, o que eu consigo controlar ali também, né? Um é o descontrole, né? O outro é o controlar rigidamente. Inclusive na anorexia você tem isso, tem essa coisa de se sentir bem e em paz com o controle, mesmo que isso leve à morte. E quando a gente fala do processo de angústia, por exemplo, tem uma fala aqui da Natalina Sesco, que ela diz o seguinte: eu sinto muita fome quando estou ansiosa, mas eu vou além da ansiedade, né? Vamos falar da angústia. Quando vocês falam a partir dessa fala da Dani, de comemos nossas emoções, nós pensamos no seguinte: o nosso lado mais compulsivo muitas vezes está associado a nossa ansiedade ou uma angústia. Muitas pessoas pensam que essa é uma situação prazerosa, eu vou comer para ter um prazer, quando na verdade a gente está comendo para anular algum pensamento, alguma angústia, alguma ansiedade que a gente tem. Isso procede também? Entra nessa linha do que a Dani estava perguntando agora? Sim, sim. Eu não sei se a Alba quer falar um pouco sobre isso. Para anular a angústia, né? Eu diria que é uma distração, né? É uma postergação, é uma tentativa fracassada, às vezes, de postergar um conflito ou um encontro
de uma questão pulsional mesmo, né? Eu como para não brigar, eu como para não gozar no lugar que eu não devo gozar, por exemplo, na dor. Então, eu gozo aqui, eu desvio, né? Eu desloco. Então, tem muito, muito por trás disso, entendeu? Mas eu acredito que sempre o transtorno compulsivo está ligado com a tentativa de sublimação. Isso é uma percepção minha, né? Uma tentativa de acalmar algo que eu não estou dando conta, algo que está vindo e eu não estou dando conta, nem de olhar, nem de verbalizar. Eu não estou dando conta, então eu como. Às vezes a pessoa diz, eu não sei, eu não estava pensando em nada. De repente eu comecei a comer e não consegui parar. Aí depois, no processo terapêutico, a gente vai destrinchando isso, vai abrindo e vai vendo o que está associado a esse comportamento. Geralmente está associado ao controle do impulso. Uhum. E, Marcos, para falar um pouquinho assim dessa mesma teu questionamento sobre a angústia, né? Se a gente olhar no inverso, na questão da anorexia, né? É justamente numa tentativa de separação, é uma angústia na tentativa de separar-se do outro, né? E aí a gente fala da anorexia histérica no contexto psicanalítico, né? E da anorexia grave, né? Então, mas sempre na questão de uma angústia narcísica, né? Muito arcaica, né? Ela com ela mesma, né? Em relação a uma tentativa de separação do que eu não consigo dar conta no simbolizar, né? No ato. Então eu faço ali conforme uma formação de compromisso, né? Quando a gente fala sobre a formação de compromisso entre o desejo e o que é do mecanismo do ego, a angústia ela entra ali, né? Eu não consigo, o meu desejo é de separar, né? Então eu acabo tendo toda essa defesa aqui que o meu inconsciente formou de uma maneira egocintônica, né? Entendi. Ela nem percebe o quanto aquilo está fazendo mal até certo grau, né? Ela está conseguindo ali, de alguma forma, ter uma onipotência diante dessa angústia, né? Então, na anorexia, na bulimia também funciona, nessa dupla aí funciona um pouco disso, só que na bulimia é o devorar e depois o expurgar, né? Sempre nessa tentativa, o vazio e o cheio, né? E é até interessante quando a gente fala sobre Recalcati, né? O psicanalista, ele fala muito dessa clínica do vazio, né? Como esses sintomas, esses novos sintomas contemporâneos, né? Simboliza muito a queda do pai, né? Da função paterna, né? Então não há uma separação exata ali, né? Então a anorexia ela promove essa separação por essa formação de compromisso. Entendi. Tem uma pergunta aqui do José Vicente que está muito ligado a isso que vocês estão falando. Mas antes de eu jogar a pergunta dele na tela, até envolve essa questão familiar, pais, como você trouxe agora, Alessandra. Antes de jogar a pergunta dele na tela, eu vou aproveitar porque tiveram algumas falas relacionadas à mesma coisa. Então eu vou sintetizar a pergunta que o pessoal fez aqui. Como a gente está falando de angústia e ansiedade, né, que são elementos diferentes na percepção somática, né? Existe uma diferença quando a gente fala de algo mais voltado para o salgado ou algo mais voltado para o doce? Existe uma diferença? Por que nós muitas vezes preferimos o doce? Será que é por conta do açúcar e o salgado, por conta... também tem açúcar, tem carboidrato normalmente Sim. Pizza, salgado, essas coisas, fritura, e aí nós juntamos açúcar e gordura, e tudo isso é processado e faz esse movimento no nosso corpo, em relação à nossa mente. É algo dopaminérgico? Dopaminérgico, é energia, né? Dopaminérgico. É a falta. Aí a gente fala um pouco dessa falta aí, né? Entendi. Mas tem alguma coisa que nós conectamos muito mais? Uma pessoa, por exemplo, ela optar por doce ou ela optar por salgado? Tem uma diferença? Olha, na minha percepção, assim, clínica, inclusive, às vezes está muito ligado às questões familiares também, né? Porque a comida, ela
é de uma base, né, de um cunho muito emocional, né? Então, o que aquele alimento traduz para mim emocionalmente, né? Então, as questões também de aprendizados cognitivos, né? No sentido, minha família sempre comeu macarronada ali, eu sempre estive num âmbito familiar muito caloroso, me sentia bem. Quando eu estou sozinha numa angústia, talvez eu vá querer comer aquele macarrão, não necessariamente um brigadeiro, porque o brigadeiro não tem um significado afetuoso para mim, afetivo em si. Sim. Mas olhar para a clínica da psicanálise, Marcos, e pensar nessa questão do doce no salgado é o subjetivo, a história de cada um, né? Então, nós não temos a anorexia, a bulimia, né? O TCAP. Nós temos anorexias, bulimias, né? São histórias ali, né? Vividas. Sim, entendi. Se a gente for falar em de hormônios, né, dopaminérgicos, vai um pouco longe. Vão umas 3 horas, mais ou menos, de live. Só para falar desse assunto. A gente pode deixar estamos chegando aqui... a gente falar sobre o circuito todo, né? Sim, estamos chegando aqui a 100 pessoas assistindo agora, simultâneo. Olha que legal. Bacana, que prazer estar aqui com todo mundo. Vamos compartilhando aí, pessoal. Chama a galera aí. Chama a galera para assistir. E, Alba, você quer complementar alguma coisa? Eu fiquei pensando no docinho, no beijinho. O beijinho. Eu quero um beijinho. O olho de sogra. Simbólico. Comidas que se coloca nomes, né? O nome do pai, o nome da mãe, o nome do irmão, o nome do tio, né? O branquinho, o negrinho, que hoje já não é politicamente correto falar, mas que se falava assim mesmo, né? Então, acho que isso que a Alessandra falou é bem pertinente, porque depende do afeto que foi colocado nesse docinho. Beijinho, bolinho, entendeu? Sozinho, pequenininho. Falando em livre associação de ideias, né? E sim, tem o registro cultural, né, de como aquela criança, desde o berço, foi pulsionada na sua questão alimentar, né? Se o pulsionar foi um pulsionar afetivo, suficientemente bom, não exageradamente bom, né? E nem melancolicamente ruim, né? Mas se ele foi feito na medida mais próxima daquilo que o bebê precisa, né? E que não leva nem ao desgaste emocional da mãe nem da criança, eu acredito que essa questão relacionada à comida ela fica bem mais simples e mais fácil e menos necessária como mecanismo de defesa do ego, essa estrutura narcísica também, né? Então, é isso que me passou. E tem a questão da cultura também social, né? Por exemplo, lugares que se come mais um tipo de coisa e menos um tipo de outra. Se usa muita pimenta para se trocar afeto. Nossa, você aguentou essa ardência? Eu não aguento, vamos disputar, vou te ensinar a comer, entendeu? Vamos fazer junto. Não, bota pouco, bota mais. Às vezes, em algumas famílias, é só na hora da comida que existe troca afetiva. Não existe em outro lugar, sabe? E às vezes a troca afetiva come. Engole o choro e come, entende? Ou não, o problema é seu. Se vira, não quero saber. O simbólico é muito importante quando a gente fala na psicanálise, né? Como você falou, Alba, isso é muito interessante quando a gente fala, por exemplo, eu quero um beijinho, né? Um doce, né? Mas tem toda uma representação significante por trás disso. Né? Tem uma conexão que a gente faz para usar esse termo. Esses tempos eu tenho pensado muito nessa questão das palavras que a gente utiliza. E isso faz a gente ter representações no nosso dia a dia. Assim como, por exemplo, quando a gente vai para um casamento, e que doce que tem lá? Bem casado. Né? É uma representação, e as pessoas levam e vão para casa e comem bem casado. Então, as pessoas, elas trazem essa representação, e vocês entraram aqui na questão familiar. A pergunta do José Vicente que eu comentei é a seguinte: de que forma o afeto vivenciado nas relações familiares na infância
pode vir a desenvolver um transtorno alimentar. Aqui eu vou até trazer uma certa complementação da pergunta do José Vicente, que já foi caso de clínica. Por exemplo, os pais que falam assim, você tem que comer tudo, sabe o que acontece lá nos países que as crianças passam fome, esse tipo de coisa, você tem que comer tudo, senão você vai apanhar, você tem que comer tudo, senão você é uma criança ruim, esse tipo de fala que a gente também sabe que acontece, né? Como é que isso pode afetar e depois se tornar um transtorno alimentar? Sim. Marcos, as questões familiares, né, os transtornos alimentares, ela tem total ligação com a questão familiar, inclusive de uma maneira muito arcaica, né? É uma oralidade, já é na fase, inclusive, do mamar, desse afeto, né? Ou da mãe que dá muito afeto, aquela que não consegue, né, passar esse afeto. Então, a questão familiar vem também de não só dessa transmissão do inconsciente ali, né, da família, mas também da questão genética, né, os pais gordos, provavelmente o filho também pode ter uma questão com obesidade ou com transtorno alimentar, né, então está totalmente ligado a esse lugar de, inclusive eu lembrei aqui que você estava falando agora desse não come, ou come muito, olha como estão passando, a gente fala sobre a compulsão alimentar, um sentimento de culpa gigante depois de um episódio de transtorno, né? Então, é esse obedecer, esse comer inconscientemente e depois aquele mesmo sentimento de culpa originado lá atrás, né? Então, a ligação com as questões familiares é atravessada o tempo todo, né? Em torno da compulsão ou dos transtornos alimentares no todo, né? Sim. E quando a gente fala... Oi, Alba, pode falar, por favor. Não, eu estava pensando aqui também que a forma como os pais se relacionam com a comida também tem um impacto importante, não só na obesidade, né? Então, assim, você vê, por exemplo, casos onde a mãe tem uma preocupação excessiva com a apresentação física, como ela se mostra socialmente, mas ela não é anorética, a filha é, né? Ou tem um obeso na família que é motivo de riso, é motivo de isolamento social, a criança vê aquele comer compulsivo e ela sente algo como, por exemplo, pode sentir, né? Como, bom, ali tem tudo que ela quer, não tem a mim. Eu não estou ali. Eu não estou nesse lugar, eu estou em outro lugar. Então, eu posso também incorporar o contraste, me formar através de um contraste. E também posso me formar, no caso da histeria, né, como denúncia. Denúncia. Pelo oposto, entende? Passa a ser o sintoma, né? Um sintoma, exatamente. Passa a ser o sintoma familiar, né? E outra coisa que eu achei interessante também dentro da teoria do apego, né, é sobre como esse alimento chega para essa criança, né? Como essa mãe consegue estar com essa criança, porque a gente tem muito problema hoje de mães que não podem mais amamentar, que não têm tempo, que estão estressadas e que tem uma representação, mães que amamentam para se manter magras também. É um negócio que começa lá no berço, lá pequenininho, né? E a criança vem com aquela missão inconsciente de manter a mãe magra. Pensaram nisso, é uma coisa muito, muito simbólica, né? Mas a bulimia, por exemplo, tem a coisa de controle, de comer tudo que se quer e botar tudo para fora. É um descontrole nessa relação com o objeto mãe. Geralmente mãe, né? Porque a mãe é a pessoa que a princípio amamenta, mas a pessoa que faz a função, né, de alimentar o bebê, ela traz essa questão. Sim. Inclusive me lembrou de Lacan, né, que ele fala a compensação do objeto real, né? Sim, exato.
compensar o objeto. E quando a gente fala dessa compensação, tem até uma fala da Arielle aqui, a Arielle Medeiros, deixa eu jogar, ela fala assim, ó, em muitos casos a gente aprende a jogar com a alimentação. Exemplo, se a criança se comporta, ganha um sorvete e acaba crescendo adultos que associam a alimentação ao humor, a sentimento, ou a compensação, né? Se eu fizer isso, então eu posso isso. Se a gente, eu vou até fazer uma reflexão sobre essa fala da Arielle. Se a gente, por exemplo, mantém esse movimento de ter a alimentação que veio de lá da infância, como um processo de compensar ou de recompensa, baseado naquilo que a gente vive depois, nas angústias, nos conflitos que a gente tem com a realidade, isso também pode fazer parte de transtornos alimentares? Sim, sim, né? Eu penso que sim, porque faz parte, inclusive, até quando a gente fala de episódios de compulsão, é de compensação de algo que está restrito. Né? Simbolicamente, o que está restrito para aquela pessoa que ela compensa tanto, né? E ela pode fazer o inverso, né? Eu consigo compensar, né, de alguma maneira ali na minha magreza total, né? Sim. É o corpo falando, né? Como Freud traz, né? Que o ego acima de tudo, também corporal, né? Ele inicia corporalmente, né? Sim. Tem uma coisa. Desculpa. Pode falar, imagina, pode falar. Não, tem essa coisa da. Sabe que agora me deu um. É muita informação. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco eu volto. Ó, enquanto a Alba vai lembrando, Alba, se lembrar, pode me interromper aqui, tá? Eu vou trazer a fala da Maria Luísa, porque eu faço acompanhamento de mães, né, que têm crianças pequenas, e essa questão da alimentação, de família, de relacionamento em si, eu vejo como uma questão muito importante. E ela traz o seguinte aqui no chat, ó. Eu falei para vocês, a gente tinha um roteiro, a gente não ia seguir o roteiro. Assim, não, mas tá ela ótimo, fala assim, são perguntas ótimas. E ó, tem muito comentário legal aqui que o pessoal está trazendo. Ela fala assim, ó, minha neta tem 6 anos e até hoje não come. Só toma Fortini, mais ou menos 600 ml por dia. Faz acompanhamento com a equipe multidisciplinar, mas continua rejeitando alimentos sem nunca ter experimentado. Quando a gente fala desse processo, até mesmo numa visão psicanalítica, existe alguma condição, razão ou qualquer coisa que leve as crianças a muitas vezes rejeitarem algum tipo de alimento? Isso, eu vou até além aqui um pouquinho. Tem a ver com até o mesmo processo da amamentação, porque eu digo isso porque tem mães que às vezes se sentem muito culpadas por esse processo. Às vezes se sentem muito culpadas pelos filhos não estarem comendo. E às vezes elas se culpam por conta ou da amamentação ou de não terem dado atenção e acharem que isso é culpa delas. Como é que a gente pode entender melhor essa questão das crianças não comerem? O que isso se relaciona depois com a possibilidade de um possível transtorno? Como que é? É difícil falar, que eu vi que está sendo acompanhada por uma equipe, né, multi, mas eu não sei se foi diagnosticado como TARI, eu não sei se ela pode dizer sobre isso, né, se entra em diagnóstico de TARI, mas tem bastante relação ali com as primeiras questões afetuosas ali, né, do início mais arcaico da amamentação em si, né? Mas também vem toda uma constituição desse ser, né? Como a gente está falando agora, né? Dessa criança às vezes como um sintoma, né? O que de alguma forma está sendo feito como uma associação livre esse alimento, né? Ou essa falta desse alimento, né? Se a gente falar no viés psicanalítico, né? Mas em torno da questão biomédica, né? Não sei se a pessoa, né? Eu esqueci o nome de quem perguntou, acho que é a Alcida. Da Maria Luísa. Maria Luísa, perdão, Maria Luísa. Isso. Eu não sei se foi diagnosticado com TARI, por isso que está sob uma equipe multi, né?
Sim. Tari, o que seria? Só para esclarecer para o pessoal. Transtorno Para mim, que eu também não sei. restritivo. Transtorno restritivo. É bem incidente em crianças, e aí tem restrições alimentares. A criança come ou só arroz, ou só... E há prejuízos nutricionais, mas de alguma forma ali, tendo um manejo clínico, acaba não apresentando uma anorexia, nada disso depois, entende? Acaba, de alguma forma, trazendo a falta de simbolismo, né? Acaba, porque a gente fala muito da questão simbólica na clínica dos PAs, né? É aquilo que não se consegue simbolizar, né? Não é da ordem do recalcado, é da ordem do que não é vivido, né? Não consegue simbolizar, de fato. Por isso, eu como o alimento como algo simbólico, eu deixo de comer como algo simbólico, né? Eu vejo que eu vou comer e o que eu não vou comer como algo simbólico, né? Sim. E quando a gente fala do adulto, nesse caso, o adulto ele tem uma forma diferente de se relacionar com esse simbólico? Por exemplo, eu gosto de comer, eu vou usar o exemplo que eu uso, pessoal. Eu gosto de comer bolo de chocolate, porque isso me faz lembrar. Meu bolo de chocolate tinha que vir aqui. Bolo de chocolate. Não dá para falar de transtorno alimentar, psicanálise sem falar do meu bolo de chocolate. Ainda mais que agora você sabe que olha essa fase oral aí, hein, eu como meu bolo de chocolate, porque isso feliz. me faz me lembrar da minha infância. E como, por exemplo, num lado simbólico, como, por exemplo, uma fase boa. Então, como hoje eu não estou vivendo uma fase boa, estou numa angústia, ou qualquer coisa assim, né? Aí eu estou generalizando, não é bem o meu caso. Eu como esse bolo de chocolate porque me faz reviver um sentimento de lá de trás. É isso. E aí eu quero reviver sempre. Um aconchego, né? Quando você come esse bolo de chocolate, de alguma forma você está buscando um reconforto ali, né? Confortar-se em algo. Eu acho importante, assim, acho que essa pergunta, ela chegou num momento bem interessante, assim, que por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba muita coisa, que tenha muita pesquisa, ainda tem muita coisa para ser vista e para ser descoberta, e a gente não sabe tudo, né? Às vezes, você tem uma outra questão associada à questão alimentar. Por exemplo, um autismo, né? Que pode trazer essa questão da seletividade, né? Enfim, eu acho que quando se fala em criança, né, a gente tem que ter todo esse cuidado de chamar a turma para olhar, né? E a turma é a medicina, a psiquiatria, a nutrição, a psicanálise, porque não dá para a gente querer ter mestria de um tema tão importante, tão significativo, né, na constituição do sujeito, que é a alimentação. A gente, se não come, não cresce, né? Ou cresce de uma forma não tão saudável. Então, eu acredito que esse transtorno evitativo, a princípio parece, né, Alessandra? A princípio parece, mas não dá para a gente falar nada, porque é uma criança de 6 anos, né? A gente não conhece a história. Então, esse é um dos desafios que a gente tem na clínica, sabe? É o acesso ao inconsciente. E aí a gente tem que ir lá para a clínica das crianças, falar com os especialistas em crianças para ver como que nós vamos chegar a esse inconsciente que está ali, né? Ainda nas suas fases estruturantes e tudo mais. Exatamente, é o que a gente está falando. Algo está querendo ser simbolizado ali, né? Nesse alimento, né? Ou na falta dele, né? Exato. E quando a gente fala de, por exemplo, o Sandro, ele está fazendo um trabalho muito bacana sobre adolescência aqui na IPC. Verdade. Né? E já estamos na quarta turma, né, sobre adolescência. Quando a gente fala desse assunto, adolescência, existe uma mudança na alimentação que de alguma forma também pode estar relacionada a uma angústia, um transtorno, alguma coisa assim. O adolescente, por seus conflitos ou qualquer coisa que possa estar passando, até mesmo foi passado aqui a relação da pandemia, né, que afetou muita gente nessa questão psíquica. Também há um processo de mudança na alimentação baseado naquilo que o adolescente vive, por exemplo? Pode afetar? Sim, o adolescente já é um processo de mudança gigantesco, né?
em todos os sentidos, né? A Hormonais, em a tudo. evolução. Uhum. E aí também entra a questão do adolescente, a questão na tentativa de entrar em grupos, participar de grupos, né? Caber, né? Sempre na tentativa de caber em algo, né? Uhum. E a anorexia é muito presente, né? Na questão da adolescência, né? Porque a anorexia é, como a gente estava dizendo, a separação de algo, né? Então, é a separação, às vezes, daquela mãe, né? Como Lacan fala, mãe boca de crocodilo, né? Ou daquela que não dá o afeto, né? Ou a falta do pai, a gente fala da questão cultural, né? A adolescência ela é um período bastante crítico, né? No sentido de transtornos alimentares também, hoje, há algum tempo para cá, por conta das mídias, né? Por conta desse ideal de corpo, né? Desse lugar de se perceber como o outro, né? Querer estar ali para caber em algo, né? Sim. O que você acha disso, Alba? Não, sabe que agora com a tua fala eu me lembrei o que eu ia falar antes. Opa, legal. Que bom! Voltou! Vamos lá. Voltou! Depois eu levo a terapia. Mas, enfim. A Luciana estava falando da questão da separação da anorexia, daí que eu me lembrei da questão do controle da criança, da fase esquizoparanoica, né? Que é aquela fase que aquele objeto ele é bom, e aquele objeto, e tem um outro objeto que não é bom, que é ruim, que eu odeio. Na esquizoparanoide é assim, é separado. Eu não tenho a noção de que é uma coisa só, né? E depois, na fase depressiva, que a criança vai ver que mesmo o seio bom, que alimenta, calma e nutre, é o mesmo que vai embora e que às vezes deixa ela ali a ver navios. E que mostra para ela que ela é um ser separado e que ela não é um ser simbiotizado. E que é ali que começa todo um acontecimento psíquico, né? E toda uma simbolização também, como a Alessandra falou. E a anorexia, ela tem um pouco disso também, de alguma fixação que fique nessa fase, e não vamos botar a culpa nas mães, mas essa relação com a comida, alguma fixação que fique aí, pode criar, trazer para a vida dessa criança essa forma de se relacionar com o objeto. E a criança pode não passar muito bem para a fase depressiva, que é onde ela entende que aquele objeto é as duas coisas, e dizer assim, bom, se me falta comida, se você não me dá comida, eu não como, eu não preciso. Eu não preciso de você, eu não preciso do seu seio. Entendeu? E, claro que essa conversa que eu estou falando, né? É assim mesmo, é o autoerotismo, né? É a cisão, né? A separação aí, né? É o lugar de onipotência, né? O lugar de onipotência, perfeitamente. E era isso que chegou. E coube bem agora, então, hein? Sim, encaixou bem. E, Alba, nesse sentido que você está falando, você trouxe esse exemplo, né? Eu não preciso de você. Essa questão de um transtorno alimentar, pode ser TARI mesmo, TARI, né? É isso que vocês comentaram aqui. Essa questão do transtorno alimentar, Alba, também pode vir no sentido assim, ao invés de falar eu não preciso de você, seria uma revelia contra esse peito, uma agressividade contra esse peito. Também pode vir nesse sentido assim, eu não quero isso que você quer me dar, que ganha um outro sentido. Uma coisa é eu querer afastar você, outra coisa é eu lidar com você e falar assim, não, eu não vou querer isso aqui que você me dá. Eu acho que você é má. Acho que antes de tudo, a gente tem que entender como um mecanismo de defesa do ego, né? De alguma forma, esse ego está tentando se defender. E aí a gente já pode ir para a questão da clivagem lá, né? Que a criança se identifica com o objeto que agride, né? Ou quem sabe com o objeto que lhe falta. Então, você me falta e eu te falto. E a gente é igual. Né? Mas isso sim,
também de uma forma muito, né, grotesca falando. Mas sim, eu acredito que não com essa cognição toda e com esse entendimento, mas como uma reação, né, visceral daquilo que ela está recebendo. Sim, é aquela coisa assim, eu mando em mim e acabou. Não venha com esse peito aqui não, que eu não estou afim desse leite. Não adianta vir me pedir desculpa. Não venha me agradar, porque agora não venha me agradar. Eu não consigo negociar. Eu não consigo entrar nesse canal de subjetividade e de metáfora. Eu fico no literal. Entendeu? Interessante. Da mesma forma, quando entramos na posição depressiva, vem nesse sentido de tá bom, eu aceito isso que você está me dando, seja lá o que for. Também acontece isso? Sim. É o mesmo movimento. Mas vocês falando aqui, fiquei pensando sobre a questão, né, da ambivalência, como é sempre presente, né, em qualquer tipo de transtorno alimentar, né? Verdade. A ambivalência. Pensa nessa ambivalência do ser, a ambivalência da clivagem, a ambivalência, né, do comer e não comer, do cheio e vazio, né? Sim. Isso é bem legal para entender o adulto também, assim, na questão o amor e ódio. O amor e ódio pela comida, o amor e ódio pelas minhas demandas, o amor e o ódio pelo outro. A anorexia, a negação desse outro, eu nego esse outro. Eu não permito a subjetivação dele. E já na obesidade e no transtorno de compulsão, né, periódica, é diferente, a relação é diferente. Eu ponho para dentro, ponho para fora, ponho para dentro, ponho para fora. Na bulimia, entendi. Né? E na compulsão eu ponho para dentro, mas ele não me satisfaz, ele não me sacia, ele não representa aquilo que eu estou tentando representar. Sim. E aproveitando uma fala, uma pergunta da Laísa Campos aqui, ela diz o seguinte, que é bem alinhado com isso que vocês estão comentando agora. O que difere os casos de ansiedade, onde a pessoa desconta na comida, comendo muito, dos quadros onde a pessoa não come? E também, assim, o que a gente pode considerar, se é intensidade, quantidade, frequência, o que for, né? O que a gente pode considerar um quadro em que uma pessoa pode estar passando por um transtorno alimentar, ou então uma angústia que for, de um quadro que a gente pode considerar dentro de uma normalidade? Boa pergunta. Boa pergunta. O que difere é justamente a questão, assim, por exemplo, se a gente falar numa anorexia, lógico, pensando na estrutura total da pessoa, mas o IMC, né? A questão da desnutrição, né? Na bulimia, a gente também olha muito para essa questão do vômito, né? Os episódios de purgação, que não necessariamente são só o regurgitar, o vômito, mas também uma compulsão existe o episódio de compulsão alimentar, depois uma compulsão por exercícios físicos e éticos. Sim, né? E usos de vários tipos de laxantes, né? E na compulsão alimentar, né, os episódios de compulsão, né, que daí entra naquelas escalas, né, pelo DSM. Isso é o que difere, né? E difere, inclusive, do que nós falamos lá no início, que a Dani perguntou, sobre o comer emocional, né? Comer emocional é algo que a pessoa pode estar lidando como a pergunta agora, com uma questão de ansiedade, né? Por causa de um trabalho, uma questão pontual, né? E às vezes a defende de alguma coisa muito difícil de lidar, entendeu? Sim. Então, às vezes aquilo é realmente uma defesa positiva, porque é melhor eu comer o meu bolo de chocolate do que lá matar meu chefe. Sim,
Sim. Né? Depois eu dar conta da terapia. A Alba falou de bolo de chocolate, não vou nem falar nada. Depois eu vou levar para a minha análise essa segunda parte. Mas é isso, o sintoma ele está lá por alguma razão. Né? O sintoma Exato, exatamente. Isso por precisa algo, pensar. Né? Tem uma como algo que é para proteger o sujeito. Sim. Né? Por isso que chegar na clínica e arrancar o sintoma da pessoa, o sintoma pode ser a melhor coisa que a pessoa tem naquele momento, porque ela não consegue lidar com algo muito mais difícil. Né? Sim. Alba, você ia comentar alguma coisa? Não era isso, ela concluiu. Legal. Então, ao invés de tirar o sintoma, primeiro a gente precisa entender esse sintoma, porque ele pode ser uma forma de defesa. De defesa, sim. Lembra daquela a frase do Freud que ele usa para a religião? Porque a religião também, às vezes, é uma adição, né? Às vezes, não sempre, né? Mas se você não tem nada melhor para oferecer, não tire. Conheça, converse com ele, entenda ele, a serviço de que ele está, né? Porque não sou eu que vou definir que aquilo é ruim ou bom, é a pessoa que vai trazer para mim aquilo, né? Para mim, eu digo para terapia. Sim. E como é que funciona, já que a Alba trouxe esse termo terapia, como é que funciona um tratamento de psicanálise quando a gente fala dos transtornos alimentares? Como que o psicanalista pode atuar dentro do setting quando se fala de trabalhar com alguém que está passando por um transtorno alimentar? Existem pontos de atenção, como a gente falou agora do sintoma, trabalhar o sintoma, porque também a gente precisa entender se esse sintoma ele não está se encaixando como uma defesa naquele momento. Né? Até quando a gente fala de pulsão de morte, né? Será que esse simbólico que nós estamos conversando hoje, ele também é uma representação de destruir o alimento? É como se eu estivesse tentando destruir aquilo que me causa angústia. Sim. Nesse sentido. Sim. Também, né? Também. Olha quantas coisas vão surgindo aí, né? A destruição, estou aqui, estou destruindo meu brócolis, né? Destruindo meu bolo. Você quer destruir o seu bolo de chocolate. Exercitando as minhas potências também. Isso também pode ser um exercício de potência e de empoderamento. Entendeu? Me mostra um certo poder. Porque tem uma relação muito próxima com a sexualidade, né? Em si. Que é o bebê mordendo o bico do peito? Vem cá agora, que agora você vai ver, eu vou fazer isso com você. Isso, e da mesma forma que ele morde o bico do peito, o leite entra. Isso pode ter essa associação? Ou eu estou falando bobagem aqui? Estou viajando. Não, pode, que é o devorar tudo, né? Pode levar um tapa também, né? Que a mãe pode dar, e aí causar outro tipo de dor, né? E aí vamos para todo um efeito colateral em cima, né? Duas pessoas impulsivas se relacionando, né? E a mãe sendo impulsiva também, que acontece, né? Somos humanos. O problema é como você vai reposicionando aquilo e ajudando, né, a criança, tirando, se afastando, esperando ela se acalmar, acalmando, voltando, fazendo todo o trabalho de maternagem. Mas uma das coisas que, em cima do que você falou da clínica, né, que eu acho importante é, assim, às vezes quando aparece um caso muito diferente, porque tem aqueles transtornos alimentares sem causa específica, que apresentam um sintoma diferente, uma forma diferente, você não consegue enquadrar. Então, assim, o que nos salva? É a técnica. E a psicanálise, por si só, ela já tem uma técnica que pode ajudar muito, né? Primeiro é entender quem é essa pessoa, de onde ela vem, como ela se construiu, o que ela traz para nós da sua história, né? Das suas vivências, daquilo que a estruturou. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto são as questões inconscientes, né? Que a gente vai abordar e atravessar, às vezes, com ele na questão da livre associação de ideias, né? Outra questão são os sonhos.
os atos falhos, os vícios, não muda muito. Isso vem também nessa clínica, né? A única coisa é que você vai ter uma atenção especial para ver o quanto isso está relacionado com a questão narcísica, como a Alessandra falou, com a questão do relacionamento com os seus objetos, sua relação objetal, as questões edípicas, a questão das fases, né, oral, anal e fálica, que também vão nos dar elementos para a gente trabalhar, e essa proposta sempre de trazer para a palavra aquilo que não está sendo, não está encontrando vazão. E é bem diferente para cada transtorno. O anorético, a pessoa que tem anorexia, que tem esse transtorno, ela tem muita dificuldade de procurar terapia, porque o ato de ir até lá é propor parar de emagrecer. Interessante. Entendeu? Então, esse caminho para ela é muito difícil. Geralmente, quando ela faz, é porque tem alguém que a leva, ou porque ela está muito doente, ou porque tem uma mãe lá que se deu por conta e disse: minha filha, eu vou ter que ajudar ela, porque não está dando, eu não estou conseguindo dar conta disso que está acontecando aqui. Trazer para a psicanálise aí um pouquinho, né? Sim, é isso mesmo, né? Porque a anorexia é egocintônica. Então, para ela, enquanto ela está emagrecendo, está ótima. Ela não vai procurar, né? Aí eu queria acrescentar, né, um pouquinho assim da clínica dos transtornos alimentares, da psicanalítica. Ela se diferencia um pouco, ela vai muito na linha da questão da contemporânea, né? Ela se diferencia um pouco daquela mais ortodoxa. É uma clínica onde você tem que o tempo todo criar bordas, né? Criar respaldo, porque é uma clínica de muito desamparo, né? E muitas vezes com comorbidades de transtornos de personalidade, né? Então, você encontra muitas comorbidades, como borderline, transtorno de depressão maior, né? Então, uma clínica que já no contrato inicial, né, você deixar aquilo muito bem enquadrado já é algo que dá um respaldo, que dá um contorno para aquela pessoa. Então, é uma clínica muito... você já não vai mandar para o divã, primeiramente, né, inicialmente, nem nos primeiros meses. Você vai fazer um contato muito com o olhar, porque é justamente desse olhar, né, dessa maternagem que a gente fala o tempo todo na clínica dos transtornos alimentares, né? Então, ela se diferencia um pouco sobre isso, né? E, às vezes, a gente, na psicanálise mais tradicional, mais ortodoxa, a gente trabalha muito com a elaboração, né? E nessa, às vezes, a gente tem que emprestar palavras. Sim. Porque não é simbolizado, né? Não é do recalcado. Então, a gente, às vezes, empresta. Mas quando você vomitou, né? O que você... sentiu, o que passou por ali, né? Você estava angustiado, você estava triste, você empresta palavras para essa pessoa. Né? Então, é uma clínica que se diferencia um pouco nesse sentido. Traz o ato psicanalítico, né? Sim. Então, a gente pode dizer que existe muito acting out. Muito. Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente tem um acting out que substitui a fala. Por isso que a gente precisa emprestar palavras. Sim, exatamente, isso mesmo. Ó, tempo passa rápido aqui, tá muito legal, tem muita pergunta. Nossa, não vai dar tempo de responder tudo, que pena. Nossa, depois fica gravado aqui no chat. Tem uma pergunta da Juliana, nós comentamos em alguns momentos sobre amamentação, peito e tudo mais. Crianças são amamentadas até os 6, 7 anos. Tem grandes chances de desenvolver transtorno? Tem alguma correlação com algum tipo de transtorno alimentar? Olha, é difícil dizer assim, porque a gente está falando de subjetivo, né? Pode desenvolver não transtorno alimentar, pode desenvolver qualquer outra coisa ou não desenvolver nada especificamente, né? Sim. Eu acho que aí é olhar um pouco para essa mãe, né? Também, né? O porquê que está sendo amamentada até essa idade, o que está falando aí, né? Dessa relação, né? Eu acho que é olhar um pouco para essa dupla em si, né? Sabe o que eu me lembrei agora com essa pergunta? Eu me lembrei daquele filme O Quarto de Charles, uma coisa assim. Quarto de Jack.
Jack. Jack, isso. Lembra desse filme Sim. que ela amamentou o menino até ele ficar grande? Porque era o jeito de manter ele nutrido e não deixar ele ficar doente. Sim. E foi uma forma de estruturação. Então, assim, é muito difícil a gente dizer que isso pode dar transtorno. Sim. E olhando para esse filme, né, na condição que ela estava ali, era a forma de manter uma pulsão de vida. Perfeito. Né? Exatamente. Diante de tanta pulsão de morte ali, né? Né? Bom, pessoal, vocês que estão vendo a live aqui, estão acompanhando, é muita informação, tem muita coisa que a gente pode aproveitar sobre esse tema, psicanálise e transtorno alimentar. Vamos fazer o seguinte, o que vocês gostariam de saber quando a gente fala de transtorno alimentar? Para que a gente possa trazer um outro momento dessas conversas também. Foi ótimo conversar com vocês. Né? Pessoal, o que vocês acham que a gente poderia trazer para cá? Um tema mais específico, anorexia, bulimia, obesidade, o que vocês acham interessante? Coloca aqui no chat, ou quem estiver assistindo depois, coloca aqui no comentário do próprio YouTube para ficar registrado, porque a gente está vendo aqui que tem muita coisa que a gente pode falar, tem muita informação, né? Então a hora passa voando e a gente teria, sem dúvida, estou com 2 pessoas aqui que tem um grande gabarito nessa área e a gente poderia falar por horas sobre esse assunto, né? Vai ficar gravado sim, tá, Silvana? A Silvana está perguntando, vai ficar gravado. Tem comentários aqui, obesidade e compulsão alimentar, compulsão, obesidade, é um dos temas que mais chamou a atenção das pessoas. Né? Então, vão jogando aí, pessoal, vão jogando ideia de vocês. Da bariátrica, né? Falar sobre obesidade, falar sobre a questão da bariátrica, eu acho super pertinente também, né? Também super interessante sobre isso, né? Acho bacana. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu aproveitar meu poder fálico de anfitrião, né, meu Deus. dessa live aqui. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem alguma, assim, a nossa mente, quando a gente fala de qualquer situação alimentar, né, qualquer situação, a nossa mente, quando a gente entra num processo de querer emagrecer, a nossa mente vai trabalhar no sentido de, se a gente, lógico, a gente sem trabalhar isso em análise, tá? Pessoa do dia a dia. A nossa mente vai trabalhar também no sentido de não permitir que isso aconteça. E sempre vai levando a gente para manter, aí eu vou numa linha mais reichiana aqui, para manter esse mesmo formato de corpo. Isso também está relacionado com a psicanálise e alimentação? Ou seja, eu tento emagrecer, mas eu não consigo. Tem alguma coisa psíquica? Quer falar, Alessandra? Não, pode falar, porque eu acho o que me vem aí, assim, de cara, é a resistência, que é uma coisa que eu queria ter falado, também passou, não deu tempo, é muita coisa, né? Mas, assim, a resistência, né? Se esse é o modelo que eu conheço, se é o formato que eu sei, por mais que ele seja difícil, ele me protege de algo. Ou eu tenho a fantasia de que estou sendo protegida de algo. Esse algo é que a gente tem que descobrir. Descobrir, não é? Tirar a cobertura. Mas tirar a cobertura não do doce, né? Mas ou do bolo de chocolate. Né? Ou do bolo de chocolate, mas daquilo que esse comportamento está escondendo. Que está cobrindo, nem é esconder, é cobrir. E cobrir nem sempre é uma coisa ruim. Cobrir, quando está com frio, né? Esquenta, é bom, é gostoso e tudo mais. Então, eu acho que o caminho mesmo é por aí, sabe? É a gente ver o que está por trás daquela resistência, com muito cuidado, né? No time da pessoa, no tempo dela. Mas, assim, existem coisas assim, como, por exemplo, ir na academia, que para aquela pessoa representa o risco de se machucar, associação, que representa não conseguir trabalhar, que representa perder o emprego, que representa passar fome, que representa não cuidar da família, que representa solidão, abandono, desespero. Entendeu? Nossa, é uma grande catexia aí. Sim, e todas elas em torno de perder, né? E para nós, o nosso cérebro, é muito difícil perder, porque antigamente, lá nos primórdios, a gente tinha que reter gordura também, né? Então, perder já é algo constituído aí difícil, né?
Talvez o Sim. perder peso também. Né? Entre um Resistência. Resistência. Transferência. Eu vou aproveitar o meu poder fálico aqui. A Helena pergunta o seguinte, ó. Aliás, é um comentário dela. Até gostaria de saber de vocês. Posso estar equivocado, mas percebo que as pessoas que não têm uma vida sexual ativa comem em excesso. É uma tendência que sempre observei. Isso tem a ver também? É como se fosse aquela compensação que a gente fala? Ou é uma angústia por não ter tido essa relação? Como que funciona quando a gente fala dos alimentos? Tem correlação? Olha, eu acho que tem bastante correlação na questão sexual, porque é potência, né? Sexual é muito da potência do fálico, né? E aí vem todas as fantasias, né? As crenças ali. Que pode envolver uma neurastenia também, caso isso... Sim. Entendi. Alba, quer comentar alguma coisa? Algum pensamento sobre isso? Acho que isso, sim, pode ter e pode não ter. Eu também acho que pode não ter. Né? Acho que pode ter, sim, como a Alessandra falou, nesse caso, você usar o comer como um lugar libidinoso, né? De prazer. É isso que a Alessandra quis falar. Mas o não comer também pode ser libidinoso. Verdade. Também. Verdade. Então Interessante. Tem uma questão de singularidade aí de novo que sempre a ambivalência aí presente. Né? Por exemplo, pessoas que não gostam de sexo. Sexo, porque daí eu fiquei pensando quando ela perguntou assim, o que ela quer falar com sexo, né? Porque se é sexo mesmo, porque tem pessoas que não gostam de sexo genital, eles gostam de sexo afetivo, né? Trocas interessante. afetivas. Tem pessoas que têm prazer e orgasmo com a inteligência, que a gente sabe, né? Então, é um campo que a gente tem que transitar. Também muito interessante para a gente falar. Exatamente. Uma live para isso. Eu vou até complementar aqui, né? O que será? Vou deixar o mistério aqui. O que será que tem a ver? Vamos falar de perversões. O que será que tem a ver transtorno alimentar ou alimentação, de uma forma geral, quando a gente fala de sadismo e masoquismo? Sim. É assunto para uma live imensa? Assunto é uma ladainha toda. Legal. Olha, foi muito bacana conversar com Max, vocês. eu Pessoal, separei hoje... só um dizer do Volick, claro. que eu queria ler, porque fala muito, resume muito dessa questão. Posso ler, que eu separei com muito carinho. Claro, por favor. Deixa eu só trazer aqui. Eu não sei se eu mudar aqui, porque eu vou ter que ler, né? Que eu não consegui decorar, é claro. Fica normal, pode mudar aí, pode. Olha só, é do Volick, né? É um estudioso também na área de transtornos alimentares, psicanalista. Muitas vezes, diante do sofrimento e da perda, entre o vazio e a palavra, o corpo se vê convocado. Inscrevem-se ali os prazeres, os encontros felizes e gratificantes, mas também as dores, as perdas, as separações mais difíceis de serem compartilhadas. Entre o real e o imaginário, inclina-se muitas vezes o corpo à exigência de conter o sofrimento indizível, de suportar a dor impossível de ser representada. Caramba! Caraca! Né? Muito bacana isso aí. Fala muito de tudo isso, ótimo. Né? Ótimo para a gente fechar esse momento, muito legal. Sim. Olha, foi muito bacana. Estão pedindo aqui o nome desse livro e do autor. Você pode passar, Alessandra? Sim, eu passo para ti, para você poder passar, porque agora aqui eu não tenho. Mas é o Volick. Tudo bem. Eu tenho depois até a página qual eu peguei aqui, é Volick, é V-O-L-I-C-H, página 227. Volick. É fantástico. Livro do Volick. Né? E tem outro livro depois você que me eu passa. Bem legal esse aqui, ó. Tá? Distúrbios alimentares. Distúrbios alimentares. Esse de quem que é? Esse daqui é da Cássia, né? Isso, da Cássia Aparecida. Isso. Legal. Tá? Depois me passa, eu coloco na descrição da live. Sim. Tá? Na legenda da live, deixa lá pro pessoal. Perfeito. Pessoal,
Muito bacana conversar, né? O que vocês acharam? Coloca aqui no chat. Foi legal também para vocês? Curtiram esse momento? Curtiram esse tema? O pessoal falou muito aqui sobre obesidade, sobre bulimia. Depois a gente vai dar uma olhada. A gente vai conversar em breve com a Alba e com a Alessandra novamente, tá? Para ver o que a gente pode trazer mais de conteúdo aqui, aproveitar todo esse conhecimento, essa bagagem que elas têm. Eu vou começar com a Alba. Alba, por favor, quer se despedir aqui do pessoal? Fica muito à vontade. Eu adorei, foi muito bom. Aprendi, porque a gente sempre aprende, né? E como eu disse, é uma área assim sujeita a muita investigação, a muita pesquisa. Foi muito agradável, me senti muito à vontade, gostei das perguntas, espero ter contribuído, ter acrescentado alguma coisa e vou ficar ansiosa esperando o próximo convite. Legal, bacana, Alba. Nós que agradecemos, nós da IPC que agradecemos você aqui. Alessandra, por favor. Olha, eu quero agradecer imensamente a cada pergunta, a cada participante. Aprendi muito com as perguntas, né? Traz aqui um pensar, algo diferente, né? A contribuição de todos foi valiosíssima aqui. Muito satisfeita por participar, agradeço a IPC, Fabrício, Marcos, um anfitrião maravilhoso aqui, e o bolo de chocolate, né? Não vou esquecer. Só faltou o bolo aqui. Agradeço a todos, a Dani, a todos vocês, viu? Foi um momento assim riquíssimo, amei estar aqui com vocês. Espero também poder ter contribuído de alguma forma singela, né? Mas de alguma maneira acho que cada um de nós aqui contribui um pouquinho mais para a transmissão da psicanálise. Sem dúvida, até estou vendo aqui pelos comentários, sem dúvida vocês contribuíram muito aqui. Foi muito bom ter essa troca, ter esse momento. Em nome da IPC, em nome do Fabrício, em nome da Dani, eu agradeço muito a participação de vocês. Para mim foi uma honra ter essa troca, essa conversa, né, esse bate-papo, que contribui muito. E psicanálise é isso. Psicanálise é essa transmissão, essa troca, e é o que nós procuramos fazer aqui na IPC. Então, mais uma vez, em nome da IPC, do Fabrício, da Dani, agradeço imensamente vocês aqui, tá? Agradeço a cada pessoa que esteve assistindo aqui, independente se trouxeram seus comentários, se perguntaram ou não. É muito importante que a gente tenha esses momentos e que muitas outras situações possam surgir aqui também, tá? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Mês que vem nós voltamos com uma nova temática aí que nós já estamos planejando e em breve vamos voltar aí com a Alba e com a Alessandra, sem dúvida, para a gente poder conversar sobre mais assuntos. Vocês dois permaneçam aqui comigo, tá bom? Nós vamos finalizar aqui agora a live. Um abraço a todos vocês e vamos em frente. Beijo Até mais, pessoal.